Olá, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Beleza? É, as coisas para Bolsonaro não andam muito bem. E para os bolsonaristas também. Os acéfalos que ele conduz, as coisas não vão muito bem também. Tá difícil, né? Porém, para mim estava muito claro que Bolsonaro ia ser esse vexame, como foi um verdadeiro vexame na presidência. Bolsonaro, ele mostrou que ele não tinha competência para ser um presidente, sabe? Ele perdeu as eleições e queria dar um golpe. Ele queria ir contra a vontade do povo. Ele quis abolir o Estado de Direito, a democracia. A democracia, para quem não sabe, na democracia, quem manda é a maioria. É a vontade da maioria é que resolve. É que diz como que vai tocar a música. É a maioria. E ele, Bolsonaro, quis acabar com a democracia. Ele quis acabar com a democracia. E você sabe que o melhor sistema de conduzir uma nação é o sistema democrático. Porque vocês têm direito de escolher, todos têm direito de escolher. E a maioria vence. Compreende? No sistema que o Bolsonaro queria implantar, seria uma ditadura. E a ditadura seria ditada por ele. Ele ia conduzir o país com as palavras dele, com o jeito dele. Ia prejudicar milhões de brasileiros, ia agradar a turma da panelinha dele, mas Bolsonaro não ia fazer a vontade da grande maioria. Ele ia trabalhar para ele. É assim que funciona um ditador, alguém que quer fazer a sua vontade valer de qualquer jeito. Bolsonaro não tem competência para ser um presidente de uma nação. Porque o presidente de uma nação, ele tem que governar para todos. Não pode haver exceção de pessoas. Não pode haver separação. Para todos, o governo tem que governar. Para rico, para pobre, para preto, para branco, para todos. O governo é voltado para todos. E o governo Bolsonaro seria um governo, se fosse de novo, um governo para uma minoria, né? Para pessoas que se diz evangélica, para pessoas ricas do grupo dele, para os amigos dele, porque é assim que funciona. Um ditador, ele vai governar para os deles, ele vai fazer valer a vontade dele e não a vontade do povo. E eu não entendo como que as pessoas não entendem isso. Como que pode deixar o egoísmo falar de tal forma que vai delegar, vai entregar a sua vida a um cidadão ditador. Lá na frente, ele ia te prejudicar também, sabe? Todos iam ser prejudicados. E a família dele ia enriquecer. Sabe? Então, um bom governo, ele tem que ser eleito pela maioria, pelo povo, pelo voto, e não pela vontade dele, do candidato. Não. É o povo é quem manda. O povo tem que escolher um candidato que realmente venha governar para todos. É assim que funciona. Não é um governo que vai governar para uma minoria,
ou para um grupo dele. Não. Então, quando o governo resolve dar um golpe, quer dizer, ele está jogando milhões de votos pelo ralo. Ele está dizendo, vocês não têm capacidade de escolher, eu é que vou ser o presidente. Ele, na tentativa de golpe, até matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e o ministro, o carequinha, me esqueço o nome dele, o Moraes. Tá? Até matar, eles queriam matar, para poder tomar conta do poder, para poder não cair nas garras da justiça, porque ele fez muita coisa errada durante a sua presidência. E eu não entendo, é como que as pessoas não enxergam isso, não consigo entender. Não consigo entender como alguém abre mão dos seus direitos para eleger alguém que vai privar você de alguma coisa, sabe? É falta de capacidade de pensar, de analisar a situação. Mas está aí, agora está tudo vindo à tona. Se Deus permitir e quiser, ou ir pelos erros deles, ele vai pegar uma cadeiazinha. E se a justiça também largar o medo, né? Porque nós temos uma justiça seletiva, nós temos uma justiça de conveniência, né? Que infelizmente isso não apaga os defeitos da justiça brasileira. Mas espero que pelo menos no caso de Bolsonaro seja preso, porque ele ia prejudicar muitos dos juízes da justiça, porque ele jogou o nome da justiça na lama. Ele fez isso, sabe? Ele desmoralizou a justiça brasileira naquele tempo, quando se mandava uma regra para ele, ele dizia, não vou cumprir, não vou fazer, sabe? Quando no meu tempo antigo, passado, antes de Bolsonaro aparecer, mandado judicial era para se obedecer. A pessoa não obedecia, ela ia presa, sabe? Aí o juiz tinha muita autoridade, apesar das suas deficiências, que a justiça brasileira ela é muito deficiente. Ela precisa de muito para poder realmente ser uma justiça que traga justiça para todos. Precisa de muito. A nossa justiça ainda é partidária, a nossa justiça ainda é seletiva, a nossa justiça é de conveniência. Ainda é assim. Isso não é de agora. Essa justiça ela vem desde o tempo dos 500 anos que foi descoberto o Brasil. Então a justiça ela vem se moldando com a vontade da elite. Tanto que são poucos os ricos que vão presos. São poucos. Porque a nossa justiça, ela não é uma justiça para os pobres. Ela não é uma justiça para os ricos. É para todos. Ela é uma justiça para os ricos. Ela é uma justiça que faz justiça em benefício do rico. E castiga o pobre. Compreende? Então, apesar de todos esses defeitos da justiça, é a hora de colocar Bolsonaro na cadeia. Porque Bolsonaro ia prejudicar muito a justiça brasileira. A não ser aqueles que obedeciam a ele. Então, esses ia ter guarida. Mas aqueles que não se curvava à vontade dele, ele ia prejudicar e muito mesmo. Mas está aí, está tudo aí. Agora precisamos de fazer um pouco de justiça para acalmar o Brasil. Bolsonaro tem que estar na cadeia. Bolsonaro tem que ser preso. Bolsonaro tem que ser punido. Ele já perdeu os direitos políticos.
ele está inelegível. Mas precisa de mais. Precisa de uma cadeia para que os acéfalos, os seguidores dele, percebam